Olá a todos, a paz do Senhor. Boa tarde. Glória a Deus. É tão bom dependermos do Senhor, verdade? Eu falo que é um desafio, porque nós queremos tudo no nosso controle, apesar de não podermos controlar nada, não é assim? Mas é muito bom depender de um Deus que realmente tem o controle de todas as coisas, e não só, mas governa todas as coisas, dirige tudo muito bem, porque Ele é bom, né? E realmente nós só podemos usufruir de tudo isso. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 9 até o versículo 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém no Senhor tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela: eu tenho pedido ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Deus, para Te adorarmos, prestarmos realmente a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Mas neste momento, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha ungir a nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor, Pai, realmente encontre total liberdade, Pai, para ministrar a nós, a nossa vida em particular. Ó Deus, que o Senhor realmente possa trazer a nós aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Seja, Pai, uma mudança de comportamento, seja uma palavra de consolo, de renovo. Ó Deus, que possamos estar abertos e dispostos a ouvir a Tua voz e também obedecê-la, Senhor. Em nome de Jesus, se conosco, Paizinho, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, embora essa passagem seja uma passagem muito conhecida, né, por todos os cristãos,
Mas nessa tarde eu quero compartilhar com os irmãos algumas características, alguns traços do comportamento de Ana em relação às dificuldades, em relação à sua angústia, em relação àquilo que realmente a incomodava e como ela reagiu diante de tudo isso. E nós podemos até fazer alguns questionamentos diante do que nós estamos também a viver, e seria um deles: como agir e reagir diante das nossas dificuldades, ou até mesmo como usar em fé, né? Como que nós podemos realmente fazer tudo isso? E nós vamos olhar no decorrer da leitura que nós fizemos, ou até um pouquinho antes, nos versículos anteriores que nós não lemos, mas nós vamos ver que é descrito aqui que todos os anos Eucana subia então a Siló para poder prestar sacrifício ao Senhor dos Exércitos. Então ele dava as porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos, e a Ana dava uma porção até dupla, porque a amava, mesmo o Senhor tendo-a deixado estéril. E por ela ser estéril, ou seja, não gerava filhos, a sua rival Penina a irritava, né? A chateava com aquela questão. E aqui a primeira coisa que nós vemos e acabamos por conhecer qual era a angústia então de Ana. A angústia de Ana era o fato dela não poder gerar filhos. Mas associada à angústia de Ana, nós vemos o propósito de Deus, que era justamente lhe dar filhos. Sim? Então nós estamos, o que nós enxergamos é justamente uma angústia, mas ao mesmo tempo nós enxergamos um Deus com um propósito. E o que isso quer dizer para nós, meus amados? A mesma coisa. Conosco não é diferente. Nós não podemos realmente nos esquecer disso. Apesar de sermos provados, somos provados para um propósito. Né? Tiago, quando ele escreve ali aos crentes dispersos, ele vai dizer: as provações é para que sejais maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então nós não sofremos as angústias inerentes à vida sem que Deus tenha um propósito. Então nós vamos ver que ainda que Ana aqui estivesse angustiada, ainda que ela fosse estéril, ainda que ela fosse insultada por Penina, e ainda que ela fosse até questionada por seu marido, ela teve uma reação, ela agiu, ela moveu-se. É o que nós lemos a partir do versículo 9. Se voltamos então ao versículo 9, logo no início, nós vamos ver: então Ana se levantou. O primeiro traço, o primeiro comportamento, a primeira reação que nós vamos ver de Ana é que, apesar dela ser uma mulher angustiada, apesar dela ter uma angústia, apesar dela ter uma dificuldade, apesar dela ter um problema, ela não estava acomodada. Muito pelo contrário, Ana se levanta, ou seja, ela usa a sua dificuldade, ela tem o problema dela, a sua angústia, como uma mola para impulsioná-la. Ou seja, ela não permaneceu num estado de autocomiseração, mas ela agiu em busca do seu milagre. Na sexta-feira, nós encerramos, por enquanto, estudar a vida de Elias, e já seguimos com a vida de Eliseu, e nós estávamos mesmo a falar sobre isso aqui na sexta-feira. Tanto a mulher que ficou viúva e que Eliseu então pediu para que ela buscasse vasos, e muitos vasos emprestados, porque o marido havia deixado uma dívida e ela não queria que os seus filhos fossem levados. Nós vamos ver a mesma atitude nessa mulher, que ela não se acomoda, mas ela usa aquela provação, aquela dificuldade como uma mola para impulsioná-la, para que ela se levante e vá em busca do seu milagre. E no capítulo seguinte, vimos também uma outra mulher a fazer o mesmo, que era a mulher sunamita, quando tem ali o seu filho então já morto. Ela falou assim: não, vou preparar e vou ter com Eliseu e
o Senhor faça alguma coisa e intervenha. Ou seja, meus amados, essa é a finalidade de quando nós estamos com alguma dificuldade. Não é para que nós nos acomodemos. Não é para que nós tenhamos um sentimento de autocomiseração. Mas é para que aquilo ali nos mova, nos impulsione. Mas a gente vai ver que ela simplesmente não se levantou por nada e nem em direção a nada. Ela se levanta em direção ao Senhor dos Exércitos. E aqui essa é a primeira vez que a expressão Senhor dos Exércitos, então, é usada no Antigo Testamento. E o que significa Senhor dos Exércitos? Senhor dos Exércitos refere-se aos recursos e ao poder infinitos de Deus à medida que Ele atua em favor do seu povo. Ou seja, é o poder de Deus infinito que Ele tem em favor daquele que o clama. Então, nós não estamos falando simplesmente de nos levantarmos, mas nós estamos falando, além de nos levantarmos, além de não permanecermos num estado de autocomiseração, além das nossas dificuldades não nos paralisarmos, nós estamos a falar de alguém que se levanta, mas se levanta em direção a um Deus. E, meus amados, isso é o que nós temos feito. E se não temos, é o que devemos. Porque nós não podemos ficar paralisados diante das nossas dificuldades. Mas nós temos que nos posicionarmos, nos levantarmos e olharmos em direção a esse Deus. Nós temos que lembrar todos os dias que nós não estamos à deriva. Fomos comprados por um alto preço, justificados pela fé e possuidores de uma esperança. Paulo vai escrever aos Romanos uma esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, meu querido irmão, seja qual for a sua situação hoje, levante-se em direção ao Senhor. E nós vamos olhar que ela se levanta em direção ao Senhor. E como? Como é que ela vai em direção ao Senhor? Vamos ler no versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A oração é o caminho daquele que crê que o Senhor realmente tem poder para fazer todas as coisas. E é diante de Deus que nós levamos todas as nossas necessidades. Porque até o próprio Cristo, até Jesus, enquanto esteve como homem na terra, ele rogava ao Pai. E pensando sobre isso, meus irmãos, a gente pode chegar até pensar que muitas vezes nós até nos levantamos. Muitas vezes as dificuldades até não nos paralisam totalmente. Mas a verdade é que muitas vezes nós não nos levantamos para orar. E eu não sei os amados irmãos, mas às vezes parece que não nos resta tempo para orarmos. Eu não sei se vocês já viveram algo assim, mas trabalhamos todo dia, resolvemos muitas coisas e parece que às vezes nós chegamos e falamos assim, se eu tivesse mais um bocadinho de tempo então para eu orar. A verdade é que nós nos comunicamos todo dia de diferentes maneiras. Nós telefonamos, nós mandamos mensagens via WhatsApp, nós até atualizamos os stories do Instagram, né? Eu não tenho isso, mas eu vejo que o Clay faz isso, né? Com muita eficiência. Mas às vezes nós estamos ocupados demais realmente para nos dedicarmos em oração. E hoje é o dia de orar mais. Esse foi o dia que o Senhor fez para que nós busquemos mais a Ele. Sintamos a necessidade de orarmos, irmãos. Que a nossa carne fique trêmula e não tenhamos outro alimento que não seja a oração. Porém, mais do que o hábito de orar,
vivamos em espírito de oração. Da mesma forma, eu acho que até mais, mas é uma comparação que a gente pode trazer para a nossa realidade, porque é muito concreto quando nós falamos sobre fome. Graças a Deus eu nunca passei fome, mas nós temos irmãos aqui que já passaram fome. Mas eu imagino o quanto é ruim, porque às vezes nós só estamos com vontade de comer. Que isso eu já tive vontade, né? Ficamos um bom tempo sem comer, temos então vontade de comer. Mas isso não vai passar fome. Mas a gente já sente qualquer reação no nosso corpo, né? Há quem treme, há quem a cabeça dói. Começa a doer a cabeça, a mão começa a tremer, a glicemia cai. Necessitamos colocar alguma coisa na nossa boca, para que a gente não desfaleça. A necessidade que nós temos de orar ainda vai além disso. Mas é porque às vezes parece que isso fica em um campo que não é tão palpável. E nós conseguimos adiar esse momento. Nós conseguimos esperar mais um pouquinho e dizer ao nosso corpo que ele aguenta mais um dia sem orar. Ele aguenta ficar mais 2 dias sem orar. Ele aguenta que eu só leia a Bíblia uma vez na semana. Vai que você aguenta. E a verdade é que nós não aguentamos. A verdade é que o nosso espírito e a nossa alma carecem da oração, ainda mais do que o nosso corpo carece de alimento. Mas, ademais dessa mulher não ser uma mulher simplesmente acomodada com a sua situação, apesar dela se levantar em direção a Deus e fazer isso em oração, nós vamos perceber que ela também é uma mulher persevera. Vamos ler os versículos, a partir do versículo 12, e ela vai dizer, o versículo vai nos colocar justamente isso. E sucedeu o quê? Perseverando ela em orar. Perseverar tem um conceito de conservar-se firme, ou constante em uma atitude, de um sentimento, de uma resolução. É como se dissesse assim: eu resolvi isso e vou até o fim com isso. Eu vou continuar. Eu vou perseverar. Isso é perseverança. E até um dia desses atrás na oração, eu lembrei desse episódio de um atleta chamado Derek Handman. Eu não sei falar bem o inglês, né? Eu falei para a Raquel, quando é assim, ela tem que traduzir lá do fundo. Mas enfim, ele estava participando dos Jogos Olímpicos. Eu não sei se os irmãos lembram. Se eu não me engano, foi em 1992. E ele realmente era um dos favoritos para aquela grande premiação. Mas pouco para se chegar ali no final da linha de chegada, pronto, era uma prova de corrida, de atletismo. Ele já estava mesmo a chegar e ele sente qualquer coisa no seu músculo e simplesmente, pronto, teve uma contusão, qualquer coisa muscular, e ele para. Ele sente, vai diminuindo e vai, assim, sabe, se abaixando assim na pista, sente muita dor. Mas para grande surpresa de toda aquela bancada, toda aquela plateia, de todas aquelas pessoas que acompanhavam os jogos, ele simplesmente decidiu continuar. Ele sabia que ele já não chegaria em primeiro lugar. Ele sabia que a medalha não seria dele. Mas porque ele havia treinado para chegar até o fim, ele decidiu continuar. Então, ainda que manquejando, ele foi andando todo o circuito. Mas tinha alguém lá na claque, alguém nada mais do que o seu pai, que quando viu o filho a fazer aquilo, ele desce rapidamente, ultrapassa a segurança, abraça o seu filho. Ali o filho desmorona, né? Chora mesmo, né?
Foi ontem quando a Isabela caiu de bicicleta. Ela estava ali se segurando, mas quando eu cheguei perto, eu falei, chora, minha filha. E ela ali pôs-se a chorar. E foi justamente mais ou menos essa emoção que o filho teve, aquele atleta teve. Quando um pai então abraça e fala, você não precisa. Ele, mas pai, eu vou até o fim. E o pai então o abraça, o apoia em seus braços e eles terminam todo o circuito que ele teria feito e teria, quem sabe, até vencido. Meus irmãos, se isso nos emociona de qualquer maneira, eu não sei o que é viver, aliás, nós sabemos o que é viver a realidade disso tudo. Primeiro que nós não temos um pai que está na claque. Se já é bonito ver um pai descer da claque, nós temos uma história muito mais além disso. Nós temos um pai que desceu do céu, que levou sobre ele todos os nossos pecados. E não há romantização na cruz, porque aquilo é infinita dor. E quando eles colocam a coroa de espinhos, cravos, e que ele ora e diz, pai, por que me desamparaste? Mas naquele momento ali, Jesus tomava o cálice da ira de Deus. Era o meu pecado, era o teu pecado. E quando ele brada e diz, está consumado. E esse pai morre, ressuscita ao terceiro dia, diz que está conosco até a consumação. Ele não está na claque, ele não está crucificado, ele está vivo. E ele não está nos assistindo, mas ele está ao nosso lado para dizer, eu estou convosco, levanta, eu estou convosco, prossiga, eu estou convosco, persevera. Meus amados, é tão assim emocionante quando vemos situações como essa e ao mesmo tempo parece que nós não queremos usufruir 100% daquilo que o Senhor nos dispensa. Nós temos um Pai. E Ana perseverou nisso. Ela falou, eu não vou desistir. Eu coloquei em oração, eu coloquei e decidi que eu ia orar e eu vou perseverar em oração. E é o que ela faz. E nós vamos ver que não se ouviam palavras da boca de Ana. Ela estava muito doía. Ela só conseguia chorar. E alguns estudiosos, comentaristas vão dizer, querendo até justificar talvez a reação de Eli diante daquela situação, porque não era de costume os hebreus orarem daquele jeito. Não era um costume. E talvez seja por isso ele ter chamado a atenção de Eli a maneira como Ana orou. Mas eu quero usar uma frase aqui de John Bunyan, de novo em inglês. Mas ele diz assim, é melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Meus amados, Ana não teve palavras, mas ela orou com o coração. Quantas vezes, queridos irmãos, somos tentados a orar apenas com palavras e sem coração? A orarmos como fariseu e não como publicano. Confiados em nossa justiça, cheios de nós mesmos, confiantes em nós mesmos. Essa oração, ainda que tenha palavras robustas e possa ser carregada até de um belo discurso, ela é vazia. Mas uma oração com o coração trata-se de um espírito humilhado, dependente do Senhor, que não roga por elogios, por reconhecimento, mas apenas por misericórdia. Uma oração, como a oração lá de Daniel, vou pedir perdão pelos seus pecados e pelos pecados do povo.
Não te fazemos pedidos por sermos justos, assim Daniel orou, mas por causa da tua grande misericórdia. A verdade é que a oração feita com o coração passa pelo arrependimento e ela experimenta a graça. E às vezes nós falamos assim: ai, irmã, eu fico assim tão sem jeito de orar, porque eu não sei usar aquelas palavras bonitas. Eu sei, meus amados, que nós queríamos ter os melhores adjetivos, o melhor vocabulário, usar em perfeição toda a concordância verbal e nominal, ter a perfeita construção sintática de todos os elementos de uma oração. Mas o Senhor quer uma oração com o coração. Não é um discurso, é um clamor, uma adoração feita com a alma. Mas ela não perseverou só apenas em oração. Nós vamos ver nos versículos conseguintes que ela persevera diante de uma crítica. Hoje de manhã, por acaso, foi até citado isso na escola dominical, que nós somos criticados. E Ana ali sofreu uma crítica de quem ela talvez nunca pudesse imaginar, do próprio sacerdote. E uma crítica ainda indevida, erroneamente. Ela foi julgada erroneamente. Mas o que eu acho, o que me enche os olhos nessa passagem, nesse versículo especificamente, é que mesmo diante de toda a abordagem que Eli fez com Ana, e ela se defende, ela expõe a situação, mas ela não perdeu tudo aquilo que ela teve no momento de oração. E nós lemos nos versículos seguintes que depois que ela orou, ela levantou, ela seguiu o seu caminho e o seu semblante foi transformado. Percebam que aquilo ali que ela construiu com o Senhor em oração, apesar de quando ela terminar e ter ali um confronto, aquilo ali não tirou o que ela teve, não apagou, não sufocou, não diminuiu, não a entristeceu. Muito pelo contrário, ao invés de ficar com o julgamento errôneo do sacerdote, ela preferiu guardar no seu coração aquilo que ela tinha tido com o Senhor. E nós, irmãos? O que tem ocupado mais o nosso coração e até transbordado no nosso semblante? As coisas erradas que nós ouvimos, ou aquilo que nós temos construído com o Senhor em oração? Ainda assim, Ana persevera, mesmo diante das críticas. Apesar de sermos julgados injustamente, interpretados erroneamente, em diferentes situações e contextos, a melhor opção ainda é perseverar. A melhor opção ainda e sempre será confiar no Senhor. E aí é a terceira característica então que nós vamos encontrar em Ana. Além de ser uma mulher que não se acomodava, além de ser uma mulher perseverante, nós vamos ver que era uma mulher confiante. E realmente o autor dos Hebreus vai escrever: fé sem ela é impossível realmente agradar a Deus. Não abandonemos a nossa confiança no Senhor. E nós vamos ver, Ana não levantou e já estava grávida. Não que o Senhor não tivesse poder para isso. O Senhor tinha o poder para que quando ela levantasse, a barriga dela já tivesse... Deus tinha poder até já para ter dado o filho. Não é isso que está em questão. A questão é que, independentemente ainda de ter o resultado concreto de tudo o que ela havia colocado diante do Senhor, ela estava convicta que Deus havia escutado a sua oração e a responderia. E essa mesma convicção
somente quando nós nos levantamos. Tem que acontecer uma transformação em nós. E nós vamos ler no versículo 18, na parte B. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ou seja, a sua confiança em Deus a fez prosseguir, a fez continuar. E prosseguir com confiança diz respeito à paz que o Senhor nos garante para continuar. Crer que realmente Ele nos guiará. Ela levanta-se de novo. E agora ela já levanta com um outro semblante que já não é mais o de tristeza. Houve uma transformação. Aquela mulher foi renovada, foi consolada. Era uma mulher que passou de uma mulher triste para uma mulher alegre. Uma mulher que estava ali toda triste, então consolada. Uma mulher que era estéril, passou a ser mãe de filhos. Nós sofremos uma transformação também. E antes que eu fale dessa nossa transformação, é importante nós observarmos que depois todos eles, antes de voltar a ramar, acordaram cedo e se levantaram e adoraram ao Senhor. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos as últimas aplicações que nós podemos ter. Nós também fomos transformados pelo nosso Senhor. Antes também estávamos mortos, condenados e estéreis. Mas depois do sacrifício de Jesus na cruz, Ele transformou tudo isso. Ele transformou o nosso estado de condenação, de escravos do pecado, tornamos-nos justificados, filhos, e nós já não somos mais estéreis, mas somos desafiados a dar frutos. Não me escolhestes a vós, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. A transformação que o Senhor fez nas nossas vidas faz-nos adorar o seu nome e a bendizer. E, amados, antes de sermos libertos e passarmos por tamanha transformação, nós não teríamos condição nenhuma de prestarmos culto ao nosso Deus. Mas porque fomos alcançados e fomos transformados pelo poder que há no sangue de Jesus, nós temos condições de tributar a Ele todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E é por isso que aqui nós vamos enxergar que a bonança não é a prerrogativa de nós adorarmos ao Senhor. Nós não vamos adorar o Senhor porque está tudo direitinho aos nossos olhos. Mas nós vamos adorar ao Senhor porque antes nós não tínhamos essa condição. Nós não podíamos fazer isso. Mas por o que Ele fez lá na cruz, pela dívida que Ele pagou, por Ele ter nos resgatado, nós podemos adorar e bendizer o seu santo nome. Então, a adoração acaba por ser a manifestação da alegria de pertencermos a Deus. E o fato de ter sido salvos faz com que nós, cristãos, desejemos adorar ao Senhor continuamente. E eu não estou a dizer que nós não temos, ou que os irmãos não tenham orado. Isso cabe a cada um julgar. E se tem orado o suficiente ou não. Mas desejamos às vezes tanto por um novo tempo, ou até quem sabe por um grande avivamento. Queremos transformação, mas muitas vezes não queremos oração. E isso é um paradoxo. Em toda a história do povo de Israel, Deus instruiu a santificação, para posteriormente o povo então experimentar o agir do Senhor. Meus irmãos, é tempo de nos santificarmos. Ana experimentou a intervenção de Deus em sua vida. Foi o Senhor que a fez estéril, e foi o Senhor quem a fez mãe de filhos.
É interessante observarmos também que quando Ana orou, a situação e o contexto do povo de Israel não era mais agradável. Eles estavam numa situação crítica. Faltava uma liderança de fato temente a Deus. O sacerdócio estava corrompido e o Senhor já não se comunicava constantemente com o seu povo. Até que uma mulher orou por um filho e entregou ao Senhor. Ana queria um filho e Deus queria um sacerdote, um profeta e um juiz. Deus é o autor da história, meus irmãos. Tudo converge para o seu propósito. Temos angústias e isso é verdade. Mas temos um Deus e isso é uma certeza. E que o Senhor nos abençoe.